A 70 km a sul de Madrid, a cidade de Toledo, banhada pelo Rio Tejo, é o ponto de encontro da orientação ibérica. Atletas portugueses e espanhóis desafiam em conjunto o segundo troféu junto da comunidade Castilha-La Mancha, Toledo Imperial. Antes da hora da partida, os participantes aproveitam para conviver, isto sem descurar, claro, a preparação física. Depois, os atletas concentram-se no local de pré-partida para confirmar o número do dorsal. Passada a linha, os participantes devem ainda limpar o suporte-dente para assegurar que não tem qualquer dado. Nas traseiras do Alcázar de Toledo, os atletas preparam-se para agarrar no mapa e arrancar. Ao sinal de partida tem início a segunda etapa de distância média em zona urbana, no último dia de prova do troféu. Luís Tenreiro, do Clube de Orientação do Centro, corre já em busca dos pontos de controlo, escondidos no centro histórico de Toledo. Graças à riqueza histórica, a cidade, também conhecida como a Segunda Roma, é património da Unesco há 22 anos. As ruelas antigas e labirínticas da cidade deixam prever uma prova bastante exigente em termos de orientação. Por isso, quando há dúvidas, muitos atletas têm de parar para se concentrarem. Só depois avançam com total certeza para o próximo ponto de controlo. Se por um lado a arquitetura confere um caráter histórico único à cidade de Toledo, por outro também a habilita como um local com boas condições para a orientação. Yo creo que una de las mejores ciudades que hay en España para hacer una prueba de este tipo, porque tiene un casco antiguo, un casco histórico muy grande. Entonces es un laberinto enorme para poder hacer orientación. Este casco histórico torna-se complexo para os atletas, o que obriga uma grande atenção a todos os pormenores do mapa. En el momento en que pierdes un poco la concentración, te puedes ir muy atrás en la clasificación porque un error es difícil de recuperar, porque el volver a localizarse en el mapa es complicado en ciudad, ¿no? Havia montes de ruazinhas, montes de pormenores, era difícil detectar qual seria a melhor opção e acho que se tornava fantástico uma pessoa estar e estar sempre muito atento, tinha sempre um pormenor e sabia que se falhasse aquele pormenor podia estar perdido, podia perder muito tempo. Todo um casco histórico muito entrencado, muito bom, que é preciso sempre uma leitura muito atenta do mapa. Enquanto cidade património da Unesco, Toledo é também um importante foco turístico. Por isso, além de todos os elementos que constam no mapa, os atletas têm de se orientar entre os turistas que visitam a cidade, o que por vezes obriga a abrandar o passo e mesmo a parar. Ana Coradinho, do Gafanhori, serpenteia as ruas de Toledo em busca do próximo ponto de controlo. Mas a configuração labiríntica e a multidão fazem-na abrandar o ritmo. E não é razão para menos, a cidade está à pinha. Além dos turistas, mais de 900 atletas correm entre as ruas de Toledo. Com tanta gente e com ruas tão estreitas, por vezes há pequenas colisões, mesmo entre os atletas. Dos 12 aos 60, os participantes correm em busca dos pontos de controlo. Sem tirar os olhos do mapa para não deixar escapar a concentração, alguns monumentos históricos da cidade escapam aos atletas, como o Alcázar ou a Catedral. Este troféu de Toledo conta com uma representação portuguesa bastante significativa. Cerca de 30% dos 900 atletas em prova vêm de clubes nacionais. Entre os mais representados contam-se o SPOC, o Gafanhori, o Clube de Orientação do Centro, o Oris Tarreja, e o Grupo Desportivo 4 Caminhos de Aida Correia. Ainda que em minoria em relação aos espanhóis, os atletas portugueses têm uma boa cotação no país vizinho.
Por isso são tidos como favoritos na prova. Mas para os portugueses, Espanha tem também bons nomes na orientação. En general creo que son mejores que los españoles, parece que casi siempre nos ganan, ¿no? Pero en general creo que hay gente quizá de un nivel un poquitín por encima de los españoles. Mas depois eles têm também atletas muito bons a nível individual, que isso dá para ver pelos resultados internacionais. Mas acho que estou bastante agradado com o nível aqui dos nossos irmãos, como costumam dizer. Em termos de prestação dos atletas portugueses, Paulo Franco, do Clube de Orientação do Centro, obtém o 13º lugar na etapa de distância longa. Nesta segunda etapa de distância média, Paulo Franco corre as ruelas da cidade para melhorar o desempenho. Depois do excelente segundo lugar na primeira etapa, Rafael Miguel sente mais dificuldades nesta segunda e termina em 12º lugar dos homens 16. Do mesmo clube, o Oris da Reja, Marcelo Aguiar é 11º dos homens 14. Carlos Monteiro, do Clube de Orientação do Centro, fica em 8º lugar dos homens 50. Igualmente do Clube de Orientação do Centro, mas na categoria de Elite, Joaquim Sousa tem o melhor desempenho na primeira etapa. Ainda assim, o atleta finaliza na 5ª posição. A praça de Zudovocar está repleta. Muitos espanhóis param para ver os primeiros finalistas da prova. E entre eles está a Mariana Monteiro, do SPOC, que corre para a meta. É a segunda classificada das Damas 20. Entretanto, Raquel Costa, do Gafanhori, espera por saber os resultados e podemos adiantar que é a segunda classificada nesta etapa, mas fica em 7º lugar na classificação geral da elite feminina. Albano João, a chegar agora à meta, é o melhor atleta dos homens 50 nas duas etapas e, por isso, vencedor do troféu nesta categoria. Paulo Franco finaliza a segunda etapa. Na classificação geral, posiciona-se em 14º da elite. Depois de terminada a prova e registados os tempos, é altura para a publicação dos resultados. Os atletas têm também tempo para arrefecer e descansar um pouco depois de uma prova tão exigente. Isto para os atletas mais crescidos, porque, entretanto, os mais pequeninos preparam-se para uma prova de orientação que funciona como uma espécie de escola da modalidade. Depois, público e atletas aproximam-se do pódio para conhecerem os vencedores de cada um dos 24 escalões, femininos e masculinos. As 3 vencedoras da categoria infantil são as primeiras a subir ao pódio. Seguem-se as melhores atletas da categoria dos 12 anos, com a presença de Ruth Coradinho, do Gafanhori, em 3º lugar. Mais 2 jovens atletas do Gafanhori entre os primeiros classificados. João Cascalho, 3º dos homens 14, e Inês Catalão, vencedora da categoria feminina do mesmo escalão. Também do Gafanhori, Rita Rodrigues, e do SPOC, Vera Alvarez, são as 2 atletas mais rápidas das Damas 14. Segue-se o melhor escalão nacional, o das Damas 20, já que as 5 primeiras classificadas são portuguesas. Joana Costa, do Grupo Desportivo 4 Caminhos, é a vencedora. A próxima atleta portuguesa no pódio é Susana Pontes, vencedora das Damas 35. A atleta do SPOC faz uma excelente prova, pois é a primeira classificada nas 2 etapas. Mais 3 portugueses no pódio no escalão 40. Luís Tenreiro e Jorge Oliveira do COC e Alexandra Coelho do SPOC. Nos homens 45, Mário Santos e José Fernandes ocupam o 3º e 2º lugares do pódio. Na categoria de elite, Tiago Aires, do Gafanhori, é o 2º classificado. O vencedor é também português, Tiago Romão, do Clube de Orientação do Centro. O atleta está satisfeito com este início de época.
bom, correu bastante bem, é que das primeiras provas da época, da nossa nova época, e acho que acima de tudo é um saldo positivo desta prova, que correu bem. Numa prova dominada por espanhóis, o principal adversário do Tiago Romão era português. A luta mais renhida foi com o Tiago Ares, que esta época está muito bem, o Tiago Ares. E foi um bocadinho surpresa, ontem a sorte esteve do meu lado, hoje consegui gerir as coisas e acho que correu bem, é bastante bom. Na elite feminina, a melhor portuguesa é Patrícia Casalinho, que alcança a 5ª posição. A concorrência é forte, especialmente da parte da Raquel Costa, que hoje em especial fez uma grande prova, apesar de ontem não sei o que é que se passou, não fez uma prova assim tão boa, ficou um bocado mal para os lugares habituais dela. É sempre bom vir aqui e poder vencer, mas também comparar com os espanhóis. Relativamente às espanholas, perdi relativamente a algumas delas que têm boas classificações internacionais. Ainda assim, Patrícia Casalinho tem uma boa classificação, já que começa agora o 2º ano de elite. A maior diferença penso que será nas longas, que são muito mais físicas, precisam muito melhor preparação. A nível de competição também é maior, sei que se fizer um erro, dificilmente poderei vencer, o que não aconteceria tanto nos júniores. Acho que é a grande diferença. Após terem corrido as ruas do Toledo com o olhar colado nos mapas, os atletas podem agora visitar a cidade. É a altura para relaxar e depois voltar às competições nacionais.